Se você trabalha com público, você pode ou já passou por esse constrangimento, vamos dizer assim, ou essas situações que acaba deixando a gente um pouquinho sem graça, né? Vamos dizer assim. Bom, você tá aí na sua gráfica e coloca os seus preços, coloca os seus valores aí, enfim, você já tem uma tabela, você já sabe os seus custos, eu acredito que sim, você precisa saber disso. E aí você passa o valor pro cliente, né? E o cliente ele olha para você e fala: tá caro, o famoso tá caro. E aí você fica naquele embate de não, tentar justificar o seu preço. Bom, eu sempre fiquei pensando nisso e às vezes acaba chegando essas situações e eu fico me perguntando o que é que a gente deve falar pro cliente, o que é que a gente tem que reagir, ser educado, ser rude, vamos dizer assim, ou deixar passar. Mas às vezes é preciso você explicar algumas coisas pro cliente, não justificar, falar, mas o material é isso, eu fiz curso, não. É você justificar o tipo de produto e o que você está fornecendo para o cliente, tá? Não é obrigatório, mas é interessante, porque às vezes o cliente ele fala que tá caro o seu produto porque ele não viu valor, ele não viu valor no seu produto, ele não viu a serventia, vamos dizer assim, serve para ele aquilo ali, entendeu? Por exemplo, se você passa o valor do milheiro de um cartão de visita e ele fala que tá caro, ou é porque ele viu em algum lugar que é mais barato, ou porque ele tá falando isso também para você dar um desconto, ou porque ele não tem o dinheiro ali para pagar o valor que você está pedindo nesse cartão. Então você precisa entender um pouquinho nessa conversa o porquê ele falou que tá caro, né? E às vezes se você perguntar, mas por que tá caro? Às vezes o cliente fica... E aí você consegue entender que ele tá querendo desconto ou porque ele ficou meio sem graça também. Isso pode acontecer, tá? Tem uma mosca aqui, um maribondo. Tá pra lá, meu filho? Tô gravando. E existe todas essas situações, tá? Vou embora. Existe todas essas situações. Então eu preciso entender o que é que o cliente quer e o porquê que ele falou isso. Vou dar o exemplo do cartão de visita. Você passa o cartão feito na sua impressora, com papel fotográfico ou papel offset, e você passa o valor do cartão que é feito diretamente na gráfica, com papel cochê. E você fala, eu tenho essas opções, tá? Eu tenho a opção mais barata, a mediana e a de longa durabilidade, que é o cartão profissional, que é o que as grandes marcas fazem. Você já fala assim, já fala pro cliente, esse cartão é um cartão que as empresas costumam usar e é o cartão mais profissional. Você quer a sua marca mais profissional ou você quer uma marca mais simples? Já coloca isso na cabeça dele que ele já vai começar a pensar, não, eu preciso de um cartão muito bom, um cartão bacana, um cartão mais chamativo, né, vamos dizer assim. E você precisa colocar isso na cabeça dele para gerar valor e você conseguir vender o seu produto, tá? Existiu uma época que eu tava começando mesmo, né? Eu peguei a minha pastinha e fui vender cartão. Você vender um cartão para uma cabeleireira do seu bairro a R$150 é complicado. É bem difícil, é muito difícil mesmo, tá? Mas eu consegui. Eu mostrei valor para ela, mostrei a diferença dos cartões, dos papéis, e ela viu que a marca dela precisava de um charme, precisava de algo diferencial dos cartões que eram feitos ali na Redondeza. Então ela fez o cartão dela em verniz localizado, um cartão muito bonito para uma cabeleireira, e pegou 1000 unidades e ficou lá com o cartão. E nem eu acreditei depois que eu fiz aquela venda. Eu fiquei, caramba, meu, ela deu a metade do valor, depois pagou. Nossa, meu, aquilo ali, falei, nossa, foi o jeito de eu falar, o jeito de eu mostrar que a empresa dela precisa ter um material bom e precisa ter materiais de qualidade, vamos dizer assim. Eu fico pensando, muitas das vezes, nós que trabalhamos com gráfica, a gente tem o receio de gastar valor em investir em cartões, em folhetos, tá? E a gente fica, não, vou fazer um cartão simples. Eu já vi gráfica fazer cartão simples, cartão 250 gramas, tá? Mas eu
gosto e costumo fazer o melhor cartão para minha gráfica, porque eu penso que se eu tenho o melhor, o cliente vai falar assim: nossa, cartão bonito, folheto bonito, banner bonito. Então sempre faça o melhor para sua gráfica, sempre. Pode gastar, não, vou fazer um cartão hoje com verniz localizado. Faça, porque quando você entregar o cartão, o cliente vai olhar: nossa, que brilho bonito. Então sempre coloca isso na sua cabeça, tá? E outra questão: se você acha caro o serviço de outras pessoas, então faça você mesmo. Estude, aprenda, mas nunca menospreze o trabalho das outras pessoas, tá? Tem uma plaquinha aqui na minha gráfica que eu colo ela ali. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou colocar ela aqui na tela. Não coloque preço no trabalho dos outros. Se você acha caro, rápido e fácil, economize. Faça você mesmo. Muitas das vezes o valor não está no fazer, mas no saber fazer, tá? Outra chavinha muito interessante é que já veio pessoas pedir serviço para mim, para fazer uma arte, para fazer isso, para fazer aquilo, e a pessoa ela tem conhecimento em CorelDRAW, tem conhecimento em Photoshop, mas muitas das vezes ela está sem tempo. Ela não consegue fazer, ela não tem tempo para fazer e ela vai lá e me paga para isso. Isso acontece muito, tá? Às vezes, não, só porque ele sabe fazer, eu não vou fazer. Não, faça, cobra o valor certo, cobra o valor justo para você. E muitas das vezes as pessoas ela até sabe fazer as coisas, ela até sabe como que funciona. Às vezes o cliente pergunta para você, mas por que cobrar arte? Porque ele não sabe o que é que você faz, o que é o processo que você leva. Você não pega algo só da internet e edita. Você não pega um PDF e troca lá o texto, não. Muitas das vezes você tem que criar novamente, você vai ter que refazer. E isso você precisa deixar muito claro para o seu cliente. E aí sim você vai conseguir cobrar um valor legal, um valor que ele vai ver, vamos dizer assim, eu vou fazer um comentário. Ele vai ver valor no seu valor, vamos dizer assim. Ele vai entender, poxa, ele refez e tá muito melhor. Poxa, ele refez e está muito melhor do que eu imaginei. E é isso que você tem que extrair do seu cliente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, foi um vídeo bem legal. Eu gosto sempre de falar sobre esses assuntos. Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, que a gente vai ter vídeos muito bons aí pra a gente conversar e a gente trocar uma ideia, vamos dizer assim, tá bom? Deixa seu comentário aqui, que seu comentário pode ser um vídeo. Falou, tchau, tchau.